Pense na história que deu início a tudo que conhecemos. Imagine um livro que narra a origem do universo, da humanidade e do plano divino para a salvação. Você já se perguntou como tudo começou? Hoje, vamos mergulhar profundamente no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, e descobrir lições valiosas que Deus nos deixou desde o princípio. E, querido irmão, não perca a última revelação deste vídeo, porque ela é a mais poderosa de todas. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos explorar juntos o livro de Gênesis, a porta de entrada para toda a palavra de Deus. Que esta mensagem seja um instrumento de bênção e vitória na sua vida e na vida da sua família. Antes de começarmos, quero convidar você a se inscrever no canal Relatos do Céu. Deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Eu prometo que as revelações que você ouvirá hoje poderão transformar a sua compreensão sobre a história divina. Agora, feche seus olhos e levante as mãos. Vamos orar juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos por este momento de aprendizado na Tua Palavra. Abra nossas mentes e corações para compreendermos o propósito por trás de cada página do livro de Gênesis. Que a Tua luz ilumine nossos caminhos e que esta mensagem traga transformação e paz. Em nome de Jesus, amém. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e a base de toda a história divina. Escrito por Moisés, Gênesis narra desde a criação do mundo até a formação da nação de Israel. Ele é dividido em duas partes principais: os capítulos de 1 a 11, que abordam a história universal, e os capítulos de 12 a 50, que detalham a história dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e José. A criação do mundo. Gênesis capítulos 1 e 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Essas palavras inauguram a narrativa bíblica e apresentam o poder absoluto de Deus. Em 6 dias, Deus criou o universo, separando luz e trevas, águas e terra, e adornando o mundo com plantas, animais e, por fim, o ser humano. No 6º dia, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, está escrito: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Este versículo nos lembra que fomos criados para refletir a glória de Deus. No capítulo 2, o autor detalha a criação do ser humano. Deus formou Adão do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Eva foi criada a partir de uma costela de Adão, simbolizando a unidade e a parceria entre homem e mulher. Deus colocou o casal no Jardim do Éden, um paraíso repleto de tudo o que eles precisavam. A queda do homem, Gênesis capítulo 3. Mas algo aconteceu. Deus deu ao homem e à mulher uma única ordem: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O inimigo, disfarçado de serpente, enganou Eva, levando-a a desobedecer ao mandamento de Deus. Adão também comeu do fruto, e naquele momento, o pecado entrou no mundo. Gênesis capítulo 3, versículo 7 diz: Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Essa passagem representa a perda da inocência e o início do distanciamento entre Deus e a humanidade. Mesmo em meio à desobediência, Deus demonstrou sua misericórdia. Ele prometeu que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, apontando para Jesus Cristo, o Salvador que viria para restaurar a comunhão entre Deus e o homem. O dilúvio e Noé, Gênesis capítulos 6 a 9. A humanidade continuou a se afastar de Deus. A maldade se multiplicou. E Deus decidiu purificar a terra por meio de um dilúvio. Contudo, havia um homem justo, chamado Noé, que encontrou graça aos olhos do Senhor. Deus instruiu Noé a construir uma arca e a levar nela sua família e casais de todos os animais. Durante 40 dias e 40 noites a chuva caiu, cobrindo toda a terra. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com água. Ele colocou o arco, íris no céu como sinal dessa promessa. Em Gênesis capítulo 9, versículo 13, lemos: O meu arco tenho posto nas nuvens, e será por sinal da aliança entre mim e a terra, a Torre de Babel. Gênesis capítulo 11. Depois do dilúvio, os descendentes de Noé começaram a se espalhar pela terra. Contudo, em sua arrogância, decidiram construir uma torre que chegasse aos céus para fazerem um nome para si mesmos. Deus confundiu as línguas, impedindo que eles continuassem a obra, e os espalhou pelo mundo. A Torre de Babel nos ensina que Deus resiste ao orgulho humano e que a verdadeira unidade só pode ser encontrada nele. Essa é apenas a introdução da maravilhosa história contida no livro de Gênesis.
Se você está comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus, escreva nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 17. Queridos irmãos, esta foi a primeira parte da nossa jornada. Deixe seu comentário. E, se você deseja aprender mais, continue comigo, porque o que vem pela frente é ainda mais surpreendente. Amados irmãos, continuemos nossa viagem espiritual pelo livro de Gênesis. Se você chegou até aqui, eu quero te parabenizar. Deus tem grandes revelações para a sua vida. E lembre-se, ao final deste vídeo, traremos a revelação mais poderosa de todas. Se você ainda não se inscreveu no canal Relatos do Céu, aproveite este momento para fazer parte desta comunidade abençoada. Deixe seu like e compartilhe esta mensagem com mais pessoas. Vamos espalhar a palavra de Deus. Agora, vamos prosseguir com a narrativa de Gênesis, focando na segunda grande parte, a história dos patriarcas e a formação do plano de Deus para seu povo escolhido, Abraão. O chamado de Deus. Gênesis capítulos 12 a 25. A partir do capítulo 12, o livro de Gênesis nos apresenta Abraão, anteriormente chamado Abrão, um homem de fé e obediência que se tornou o pai da nação de Israel. Deus chamou Abrão para deixar sua terra, sua parentela e a casa de seu pai, prometendo-lhe que faria dele uma grande nação. Em Gênesis capítulo 12, versículo 2, Deus diz: farei de você uma grande nação, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abraão obedeceu e partiu, confiando nas promessas de Deus, mesmo sem saber para onde estava indo. Este ato de fé se tornou um marco na história bíblica, servindo de exemplo para todos nós, mas Abraão enfrentou desafios. Ele e sua esposa Sara eram idosos e não tinham filhos. Deus, no entanto, reafirmou sua promessa de que eles teriam um filho. Apesar de algumas dúvidas e decisões precipitadas, como o nascimento de Ismael, filho de Abraão com a serva Hagar, Deus cumpriu sua promessa. Quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, nasceu Isaque, o filho da promessa. Este evento milagroso demonstra que nada é impossível para Deus. Em Gênesis capítulo 21, versículo 1, lemos: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera, o sacrifício de Isaque. Gênesis capítulo 22. Uma das passagens mais impactantes da vida de Abraão é o momento em que Deus o testa, pedindo que ofereça Isaque como sacrifício. Imagine a angústia de Abraão ao ouvir esse pedido. Mesmo assim, ele confiou plenamente em Deus e estava disposto a obedecer. No último momento, Deus providenciou um carneiro para substituir Isaque no altar. Este episódio é uma poderosa prefiguração do sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi oferecido em nosso lugar. Gênesis capítulo 22, versículo 14, diz: e chamou Abraão o nome daquele lugar, Jeová, Jiré. Por isso se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Isaque e Rebeca. Gênesis capítulos 24 a 26. Após a morte de Sara, Abraão procurou uma esposa para seu filho Isaque. Ele enviou seu servo para buscar uma mulher da sua parentela, e Deus guiou esse servo até Rebeca. Essa união foi um exemplo claro de como Deus dirige os passos daqueles que confiam nele. Isaque e Rebeca tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. O relacionamento entre eles foi marcado por conflitos, especialmente devido à bênção que deveria ser dada ao primogênito. No entanto, Deus escolheu Jacó para continuar a linhagem da promessa, demonstrando que seus planos não seguem os critérios humanos. Em Gênesis capítulo 25, versículo 23, o Senhor disse a Rebeca: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Jacó, o enganador transformado. Gênesis capítulos 27 a 35. A história de Jacó nos ensina sobre a transformação que Deus realiza em nossas vidas. No início, Jacó enganou seu irmão Esaú e seu pai Isaque para receber a bênção da primogenitura. Por causa disso, precisou fugir para evitar a ira de Esaú. Durante sua jornada, Jacó teve um encontro sobrenatural com Deus em Betel. Em um sonho, ele viu uma escada que ligava a terra ao céu, com anjos subindo e descendo por ela. Deus reafirmou a promessa feita a Abraão e Isaque, garantindo que ele estaria com Jacó. Gênesis capítulo 28, versículo 15, registra essa promessa: eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que tenha cumprido o que te hei falado. Com o tempo, Jacó foi transformado.
Após um confronto espiritual onde lutou com um anjo, seu nome foi mudado para Israel, simbolizando uma nova identidade e um novo propósito em Deus. José, da escravidão ao palácio. Gênesis capítulos 37 a 50. A história de José é uma das mais emocionantes do livro de Gênesis. José era o filho favorito de Jacó, o que gerou ciúmes em seus irmãos. Eles o venderam como escravo e fingiram sua morte. Mesmo enfrentando adversidades, como a escravidão e a prisão injusta no Egito, José permaneceu fiel a Deus. Sua fidelidade foi recompensada quando ele interpretou os sonhos de Faraó e foi elevado ao cargo de governador do Egito. José é um exemplo de como Deus transforma circunstâncias adversas em bênçãos. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José diz a seus irmãos: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos." Queridos irmãos, vimos como Deus trabalhou na vida de Abraão, Isaque, Jacó e José para cumprir seu propósito. Mas a história de Gênesis não termina aqui. Na próxima parte, exploraremos ainda mais os planos divinos e as lições profundas que este livro nos ensina. Se você está gostando, escreva nos comentários. Eu creio que Deus cumpre suas promessas. E continue conosco porque ainda há muito mais a ser revelado. Amados irmãos, que alegria ter vocês comigo para mais uma etapa dessa jornada maravilhosa pelo livro de Gênesis. Se você chegou até aqui, creia que Deus está operando grandes coisas na sua vida. O livro de Gênesis é muito mais do que um simples relato histórico. É a revelação do plano de Deus desde o início dos tempos para restaurar a humanidade e conduzi-la ao seu propósito eterno. Antes de continuar, quero lembrar você: inscreva-se no canal Relatos do Céu, curta este vídeo, compartilhe com mais pessoas. Ajude-nos a levar a palavra de Deus a cada vez mais corações. Agora, queridos irmãos, preparem-se para mergulhar ainda mais fundo nessa história incrível e descobrir as lições poderosas que o livro de Gênesis tem para nós. Os patriarcas e a aliança com Deus. No livro de Gênesis, Deus estabelece alianças que são a base para seu plano redentor. A aliança com Abraão, a confirmação dessa promessa em Isaque e a continuidade na vida de Jacó mostram que Deus é fiel e cumpre sua palavra, independentemente das circunstâncias humanas. O papel da aliança. Uma aliança, no contexto bíblico, é um compromisso sagrado estabelecido por Deus. Em Gênesis capítulo 17, Deus formalizou sua aliança com Abraão por meio da circuncisão, um sinal externo que representava um compromisso interno. Deus prometeu que faria de Abraão o pai de muitas nações e que sua descendência herdaria a terra de Canaã. Gênesis capítulo 17, versículo 7 diz: "Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes." Essa aliança não foi baseada na perfeição de Abraão, mas na graça e fidelidade de Deus. Isso nos ensina que o relacionamento com Deus não depende de nossas obras, mas da sua infinita misericórdia. A dinâmica das promessas divinas. No decorrer da história dos patriarcas, vemos que Deus age em meio às fraquezas humanas. Abraão, Isaque, Jacó e até José enfrentaram desafios, cometeram erros e mesmo assim Deus permaneceu fiel às suas promessas. Os conflitos na família de Jacó, um aspecto fascinante do livro de Gênesis, é a complexidade dos relacionamentos familiares. Jacó teve 12 filhos, que se tornaram os fundadores das 12 tribos de Israel. No entanto, esses irmãos enfrentaram conflitos graves, especialmente devido ao favoritismo de Jacó por José. José foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, mas Deus transformou essa tragédia em uma bênção. No Egito, José interpretou os sonhos de Faraó e foi promovido a governador. Por meio de José, Deus salvou a vida de muitas pessoas durante uma grande fome, incluindo a própria família de Jacó. Essa história nos ensina que, mesmo em meio às piores circunstâncias, Deus pode trazer redenção. Gênesis capítulo 45, versículo 5, registra as palavras de José aos seus irmãos: "Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês." O plano soberano de Deus. Ao longo de Gênesis, vemos que Deus tem um plano soberano que não pode ser frustrado. Ele usa situações que parecem desastrosas para cumprir seus propósitos eternos. A reconciliação entre os irmãos. O momento emocionante da história de José é a reconciliação com seus irmãos. Em vez de buscar vingança, José os perdoa e os acolhe com amor. Essa atitude reflete a graça e a misericórdia de Deus para conosco. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20,
José declara: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que fosse preservada a vida de muitos. Essa declaração resume um dos temas centrais do livro de Gênesis. Deus transforma o mal em bem para cumprir sua vontade. Gênesis e a redenção final. O livro de Gênesis aponta para Jesus Cristo de várias maneiras. Desde a promessa de um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, mencionada em Gênesis capítulo 3, versículo 15, até a história de José como um tipo de Cristo, vemos que toda a narrativa de Gênesis antecipa o plano de redenção que seria plenamente revelado no Novo Testamento. A linhagem da promessa. O foco em Abraão, Isaque e Jacó nos mostra que Deus escolheu uma linhagem específica para trazer o Salvador ao mundo. Essa promessa culmina em Jesus Cristo, o descendente de Abraão que abençoaria todas as nações da terra. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Confirma isso. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz "e aos seus descendentes", como se falasse de muitos, mas "e ao seu descendente", dando a entender que se trata de Cristo. Essa conexão nos lembra que o plano de Deus, revelado em Gênesis, é perfeito e aponta para a salvação em Jesus. Aplicações para a nossa vida. Queridos irmãos, o livro de Gênesis nos ensina lições práticas para nossas vidas. Aqui estão algumas delas. 1. Confiança em Deus. Assim como Abraão confiou em Deus mesmo sem entender tudo, somos chamados a confiar no Senhor em todas as circunstâncias. 2. Perseverança nas promessas. Deus é fiel para cumprir suas promessas, mesmo que o cumprimento demore. 3. Perdão e reconciliação. A história de José nos mostra que o perdão traz libertação e restauração. Se você acredita que Deus está trabalhando em sua vida, escreva nos comentários: Eu confio no plano soberano de Deus. Queridos irmãos, que revelação incrível o livro de Gênesis nos proporciona. Mas ainda não terminamos. Na próxima parte, vamos explorar as implicações finais dessa história e conectar tudo ao plano eterno de Deus para a humanidade. Continue comigo, porque o melhor ainda está por vir. Amados irmãos, chegamos à última parte da nossa jornada pelo livro de Gênesis. Que bênção ter você conosco até aqui. Como vimos, Gênesis não é apenas um relato histórico, mas uma revelação do amor, da justiça e do plano eterno de Deus para a humanidade. Prepare-se, porque nesta parte vamos conectar todas as peças e refletir sobre o impacto dessa história em nossas vidas. Se você ainda não fez isso, inscreva-se no canal Relatos do Céu. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com mais pessoas. Vamos espalhar a mensagem do Senhor e levar sua palavra aos corações sedentos. Agora, irmãos, feche seus olhos e ore comigo. Pai Celestial, agradecemos por tudo que aprendemos até agora. Que as palavras que ouviremos hoje nos conduzam à transformação e nos aproximem ainda mais de Ti. Fala conosco, Senhor, e revela-nos as verdades profundas do Teu plano. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis e o plano de redenção. O livro de Gênesis é a fundação de toda a narrativa bíblica. Ele não apenas descreve o início do mundo, mas também aponta para o futuro, revelando o plano de redenção de Deus. A primeira promessa do Redentor, logo após a queda do homem, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus prometeu que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Este versículo é considerado a primeira profecia messiânica da Bíblia. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Essa promessa é cumprida em Jesus Cristo, que venceu o poder do pecado e da morte na cruz, restaurando a comunhão entre Deus e o homem. A tipologia de Cristo em José. A vida de José é um reflexo impressionante do ministério de Jesus. Assim como José foi rejeitado por seus irmãos, vendido como escravo e, posteriormente, exaltado como salvador de muitos, Jesus foi rejeitado pelos seus, sofreu na cruz e foi exaltado como Senhor e Salvador da humanidade. José declarou em Gênesis capítulo 50, versículo 20: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Da mesma forma, Deus usou a cruz, algo que parecia ser uma derrota, para trazer salvação a todos os que creem. As lições eternas de Gênesis. 1. Deus é o Criador soberano. Desde o início, Gênesis nos ensina que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é soberano sobre o universo e sobre nossas vidas. Isso nos dá segurança de que estamos nas mãos de um Deus poderoso e amoroso. 2. O pecado e a graça. A queda de Adão e Eva nos mostra as consequências do pecado, mas também revela a graça de Deus. Mesmo diante da desobediência,
Ele providenciou roupas para cobrir sua nudez e prometeu a redenção futura. 3. A fidelidade de Deus às suas promessas. Desde Abraão até José, vemos que Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Isso nos encoraja a confiar nele, independentemente das circunstâncias. 4. O chamado à obediência e à fé. A vida de Abraão nos desafia a obedecer a Deus mesmo quando não entendemos o plano completo. Ele deixou sua terra e seguiu a direção do Senhor, tornando-se um exemplo de fé para todos nós. A conexão com o Novo Testamento. O livro de Gênesis não termina em si mesmo. Ele aponta para o cumprimento de todas as promessas em Jesus Cristo. Abraão é chamado de pai da fé, e sua descendência espiritual inclui todos os que creem em Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 7. A bênção prometida a Abraão alcança todas as nações por meio de Cristo. Jesus é o descendente prometido que traz reconciliação entre Deus e a humanidade. Por isso, Gênesis não é apenas o início da Bíblia, mas a base sobre a qual toda a história da salvação é construída. Aplicação prática. Vivendo o plano de Deus. Queridos irmãos, o livro de Gênesis nos chama a confiar no plano soberano de Deus e a viver com propósito. Aqui estão 3 passos práticos que podemos seguir. 1. Confie na fidelidade de Deus. Assim como ele foi fiel a Abraão, Isaque, Jacó e José, ele também é fiel em sua vida. Não importa o que você esteja enfrentando, Deus está no controle. 2. Persevere em obediência. Mesmo que o caminho pareça difícil, continue obedecendo à voz do Senhor. A obediência traz bênçãos e nos alinha com o propósito divino. 3. Espalhe a mensagem de redenção. Assim como José salvou vidas no Egito, somos chamados a compartilhar o Evangelho e apontar para Jesus, o Salvador do mundo. Se você crê que Deus tem um plano para a sua vida, escreva nos comentários. Eu sou parte do plano divino de Deus. Conclusão poderosa. Queridos irmãos, o livro de Gênesis não é apenas o começo da Bíblia. É o início do plano redentor de Deus para a humanidade. Ele nos lembra de onde viemos, quem somos e para onde estamos indo. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Não se esqueça de se inscrever no canal Relatos do Céu para acompanhar mais conteúdos que fortalecem sua fé e ampliam sua compreensão da Palavra de Deus. E agora, quero fazer um convite especial. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, este é o momento. Aceite-o como seu Senhor e Salvador e comece a caminhar no plano que Ele tem para você. Procure uma igreja próxima e participe de uma comunidade cristã, onde você possa crescer na fé e na comunhão. Obrigado por estar conosco nesta jornada pelo livro de Gênesis. Que Deus abençoe abundantemente você e sua família. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo.